Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, programa produzido por toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, vamos falar sobre o 13º salário. A reportagem especial vai mostrar como ele deve ser pago aos trabalhadores. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da repositora de mercadorias e do gerente do supermercado. Em Ariquemes, Rondônia, servidores da Justiça do Trabalho lançam a campanha Rapunzel Solidária em apoio a pacientes com câncer. E em Brasília, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as delícias feitas por um cake designer que adora usar a criatividade para produzir bolos artesanais. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Quando se aproxima o final do ano, não tem jeito. Todo trabalhador já fica ansioso para receber o 13º salário, seja para quitar dívidas, comprar presentes ou até para fazer aquela tão esperada viagem. Receber um salário a mais é alívio para muita gente. Mas quem tem direito ao 13º? O pagamento pode ser parcelado? Qual valor deve ser pago aos empregados com menos de um ano de carteira assinada? As respostas você confere na nossa reportagem especial de hoje. Fim de ano e muitas contas ainda estão pendentes. Para piorar, em dezembro tem festas, mais presentes, férias das crianças. Nas ruas, as pessoas já sabem o que fazer com o 13º salário. Aproveitar o final do ano com viagem, principalmente isso. Pagar as dívidas. Eu iria pagar a conta, né? Porque o país está numa situação que a gente nem pode ficar gastando aleatoriamente. Com certeza tirar as dívidas, né? Porque dívida a gente tem, só não tem dinheiro para pagar. Em novembro, o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, divulgaram uma pesquisa que mostrou que cerca de 58,7 milhões de brasileiros possuem contas atrasadas. A área de contas básicas, como água e luz, segundo o estudo, foi a que teve o maior aumento de inadimplentes. Diferente da maioria, esta empregada doméstica aprendeu com as experiências anteriores e evita acumular dívidas. O 13º já tem destino certo. Eu abri uma conta e pretendo guardar na minha conta. Então, por enquanto, você não está com dívida? Não. Você acha que a maioria das pessoas, elas tinham que aprender a ser assim? Acho. Para ficar menos endividada. Já fiquei bastante endividada, então agora eu aprendi. O 13º salário, instituído pela Lei 4.090 de 1962, é direito de todo trabalhador, regido pela CLT. O benefício é calculado levando em conta o valor do salário e adicionais, gratificações e horas extras. O cálculo, na verdade, é bem simples. Você pega o salário do empregado, divide por 12 parcelas, que são o número de meses no ano, e multiplica-se pela quantidade de meses trabalhados naquele ano. Assim, por exemplo, se o empregado trabalhou 6 meses no ano, ele terá direito a 6/12 a título de 13º, que aí daria basicamente metade da sua remuneração. O pagamento do 13º pode ser feito em 2 parcelas. A primeira deve ser depositada até o dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Em caso de afastamento da função por auxílio-doença, o 13º é calculado com base no valor do benefício. E é importante dizer, é preciso ter trabalhado por no mínimo 15 dias para ter direito à gratificação proporcional ao mês. Mesmo que ele tenha trabalhado 16 dias apenas em uma empresa e sido demitido, ele terá direito a 1/12, né, um mês em 12 meses, a título de gratificação natalina ou 13º. Os empregados demitidos com ou sem justa causa também recebem o 13º proporcional. Para os especialistas, é uma oportunidade que vai além de pagar dívidas. Quando o legislador, há muitos anos atrás, estabeleceu dentro das políticas trabalhistas esse princípio do 13º salário, nunca passou pela cabeça do legislador que ele fosse uma ferramenta para pagar a dívida. Então a gente precisa usar este momento como um grande momento de reflexão.
E aí eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, né? Usar o 13º para comprar presente é um negócio meio complicado, porque os presentes são consumos adjetivos e não consumos substantivos. Então, esse é um momento que não apenas dicas para pagar dívidas com o 13º salário, mas ter um consumo e uma vida responsável e consciente com relação a esse recurso que me é dado duplamente em determinado mês do ano. O coach financeiro ainda explica que é preciso uma mudança de comportamento e de cultura. Eu diria que na nossa sociedade, uma das coisas mais agressivas que tem é essa subordinação da gente ao consumismo imperativo, né? Compre, 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 compre. Olha, eu te facilito em 60 meses, você só paga daqui 60 dias. O que as pessoas precisam entender é você vai pagar. Então, muitas vezes eu tenho a ilusão de que eu estou fazendo um excelente negócio. E olha, do ponto de vista de uma economia séria, o melhor negócio que você faz, para além de todas as dicas que a gente já deu aqui, o melhor que você faz é compre à vista sempre. Você com dinheiro no bolso, você consegue 20, 15, no mínimo 10% de abatimento em qualquer coisa. Dinheiro no bolso é o maior argumento de economia que você pode ter no bolso. Agora, isso às vezes retarda um ano de consumo, mas em compensação te dá uma economia muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil com algumas decisões de destaque da Justiça do Trabalho. Uma rede de supermercados do Rio Grande do Norte terá de pagar R$300 mil de indenização por dano moral coletivo após descontar indevidamente dos salários dos operadores de caixa os valores correspondentes às notas de dinheiro falsas recebidas. A empresa também deverá restituir os empregados prejudicados, além de cessar a prática. Para o TRT, o treinamento fornecido aos profissionais para evitar o recebimento dessas cédulas não foi eficaz, não havendo, portanto, culpa por parte dos trabalhadores. Uma cozinheira que não compareceu ao trabalho teve a dispensa por justa causa confirmada pelo TRT de Minas Gerais. A empregada alegou que estava afastada pelo INSS e recebendo auxílio-doença. No entanto, ficou provado que ela havia deixado de receber os benefícios e que estava apta a retornar às atividades laborais. Para o regional, a trabalhadora deveria ter se apresentado ao serviço enquanto não obtivesse um novo afastamento. Uma diretora administrativa vai ser indenizada em R$20 mil por dano moral por trabalhar durante o período de licença maternidade. A empregadora alegou que a trabalhadora exercia um alto cargo na empresa e não havia indicado substituto para o período de afastamento. Mas o TRT do Paraná concluiu que a conduta da empresa violou os preceitos constitucionais e a dignidade da empregada. Daqui a pouco, vamos esclarecer as dúvidas trabalhistas da repositora de mercadorias e do gerente do supermercado. E ainda hoje, em Ariquemes, Rondônia, servidores do Fórum Trabalhista e Varas do Trabalho lançam a campanha Rapunzel Solidária. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação com iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. O número de processos físicos no TRT do Espírito Santo diminuiu muito por conta da informatização trazida pelo processo judicial eletrônico. Atualmente, dos mais de 54 mil processos, 65% são virtuais. Com a redução no número de processos físicos, o ambiente de trabalho nas varas e fóruns ficou mais limpo. Algumas unidades passaram a substituir por flores espaços antes destinados aos processos. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a 3ª edição da pesquisa de qualidade do processo judicial eletrônico. O objetivo é avaliar as principais funcionalidades e priorizar ações que contribuam com o desenvolvimento do sistema. Advogados, servidores e usuários cadastrados receberão um formulário por e-mail. O TRT de Sergipe realizou o 21º Leilão Unificado da Justiça do Trabalho.
Foram leiloados 131 lotes contendo imóveis, automóveis e eletrodomésticos. O dinheiro arrecadado será usado para o pagamento de dívidas trabalhistas. Os direitos trabalhistas sempre despertam o interesse de patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas da repositora e do gerente do supermercado. As perguntas vão ser respondidas por um juiz de Brasília. Veja só. Caso eu trabalhe no feriado, quais são as garantias que eu tenho direito? O trabalho no feriado, ele leva a que o trabalhador tenha o direito a receber em dobro em duas situações. Primeiro, se a empresa não pode funcionar em tais dias, por exemplo, um estabelecimento de venda de roupas, não é um estabelecimento que normalmente possa funcionar aos domingos, a menos que haja autorização em norma coletiva. Ou então, mesmo podendo o estabelecimento funcionar aos domingos e feriados, é preciso que, ao exigir o trabalho no domingo ou no feriado, a empresa dê uma folga em outro dia da semana. Então, se a pessoa trabalha, por exemplo, num cinema, que funciona todos os dias, no domingo, ela tem que ter a sua folga em outro dia, não é? De tal forma que, de todo jeito, ela tenha pelo menos o repouso semanal remunerado. Se o funcionário fizer horas extras constantes, elas passariam a integrar o salário? Sem dúvida. Se as horas extras são pagas com habitualidade, ou seja, com frequência, como o Juraci diz na pergunta, elas passam a integrar a remuneração do trabalhador. Então, se ele vier a ser demitido, por exemplo, fazendo horas extras, essas horas extras, pela média, têm que ser calculadas para efeito de aviso prévio, 13º, férias. E mesmo antes da demissão, por exemplo, as férias dele têm que ser calculadas levando em consideração a média das horas extras que ele tenha feito. Os intervalos de descanso são computados na jornada de trabalho? A pergunta é interessante, Rebeca. Veja bem, nós temos, genericamente falando, 2 intervalos para descanso e refeição. Nas jornadas até 6 horas por dia, a pessoa tem direito ao intervalo de 15 minutos. Nas jornadas com mais de 6 horas, ela tem direito a um intervalo entre 1 e 2 horas para descansar e se alimentar. Esses intervalos não são contados na jornada de trabalho, ou seja, não são tempo que o empregador precise remunerar. Agora, se o empregador, por alguma razão, dá um descanso superior ao mínimo legal, ou ao máximo legal, desculpem, o máximo de 2 horas, o tempo que ultrapassar as 2 horas é considerado como tempo de serviço. E nesse caso, embora ela não esteja trabalhando, essa empregada vai ter direito a receber por aquilo que ultrapassar o tempo de intervalo de 2 horas. Posso dispensar meus funcionários de bater o ponto correspondente ao período de descanso? Pode. A lei autoriza que a empresa pré-assinale, ou seja, ela pode marcar na folha de ponto o intervalo de forma programada, por exemplo, de 12 às 14 horas. Nesse caso, o empregado não é obrigado, nem a empresa é obrigada a exigir dele a marcação diária do intervalo. O que é importante, tanto quanto marcar, é que ele efetivamente tenha um descanso, porque se a empresa marca um intervalo de 2 horas e na prática o empregado não tem esse descanso, evidentemente que a empresa estará agindo de forma irregular. No próximo bloco, em Ariquemes, Rondônia, servidores da Justiça do Trabalho lançam a campanha Rapunzel Solidária em apoio a pacientes com câncer. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as delícias feitas por um cake designer que usa criatividade para produzir bolos artesanais. Nós voltamos daqui a pouco. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho vai realizar o sorteio de 3 exemplares do livro Trabalho Infantil, Mitos, Realidades e Perspectivas, entre os seguidores do Instagram. Para participar, basta seguir o perfil @Combate Trabalho Infantil JT e indicar 3 amigos nos comentários da foto oficial. O sorteio vai ser realizado no dia 12 de dezembro.
servidores do Fórum Trabalhista e varas do trabalho de Ariquemes lançaram a campanha Rapunzel Solidária. O objetivo é melhorar a autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer. Ao receber o diagnóstico de câncer, normalmente é um choque. Qual a reação nessa hora? Foi muito difícil para mim, né? Eu não pensei na doença, eu não pensei na minha mama, não pensei em nada, sem ser no meu cabelo. Como era que eu ia conseguir ficar sem meus cabelos? Preocupados com as mulheres que lutam contra o câncer, servidores e magistrados da Vara do Trabalho de Ariquemes lançam a campanha Rapunzel Solidária. A campanha foi lançada em setembro deste ano e faz parte do Programa de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho da 14ª Região e tem como objetivo arrecadar lenços, echarpe, cabelos para levantar a autoestima das mulheres em tratamento contra o câncer em Rondônia. A diretora da primeira vara do trabalho de Ariquemes explica como surgiu a campanha. Nós começamos com um projeto pequenininho, aqui na unidade só, e os parceiros foram aparecendo, a OAB, OAB Jovem, os salões de beleza da cidade, que a gente comunicou que estava com o projeto, além das faculdades que a gente tem aqui na cidade, a FAEM e a FAR, todos aderiram à campanha como colaboradores, além das doações, né, para levar a campanha para as faculdades. Os salões nos ajudaram, nos auxiliaram na coleta dos cabelos de quem queria fazer doação nos eventos que a gente já fez aqui na cidade. E assim, a gente viu uma massiva solidariedade das pessoas. Uma das pessoas que sentiu isso na pele foi a própria servidora Bianca, que conta a sua experiência. Você sentir a experiência na pele, não tem nada que se iguale, né? Na época que eu fiquei doente, a minha mãe me levou no salão, minha mãe, assim, já prevendo, né, toda a situação. Mãe tem sempre um coração que sente as coisas, né? E aí ela sentiu que eu ia ficar bastante abalada com a queda do cabelo, já me levou no salão, quando eu fazia tratamento lá em Barretos. E lá eu já cortei o cabelo mais curto e guardei o cabelo. Depois eu passei a usar peruca. E, assim, o resultado no tratamento foi, assim, visível, deu tudo certo, eu sempre estava bem, eu nunca me isolei. Eu pensei, vou cortar para ajudar aquelas pessoas que não têm nada, né? Porque mesmo que eu fiquei com ele curto, eu tenho cabelo, e aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil e não tem nenhum cabelo. E é isso, aí foi o que me motivou a cortar, foi essa campanha, em poder ajudar outras pessoas. A campanha foi além do esperado e teve doação até vinda do Japão. Solidariedade não tem fronteiras, a gente estava comentando essa semana aqui, nós recebemos uma doação de cabelo que veio do Japão. Um doador, um homem, doou praticamente 30 centímetros de cabelo. E a solidariedade também toca as pessoas que já tiveram um problema. A experiência de trocar o lenço pela peruca fez Ana Maria abrir um grande sorriso. Ela é de Macapá e está em tratamento no Hospital de Câncer em Porto Velho. A juíza titular da primeira vara do trabalho de Ariquemes ressalta o espírito solidário das pessoas e o engajamento de toda a sociedade, e até realização de palestras nas faculdades. A gente imagina que as pessoas têm um sentimento de solidariedade, mas não imagina que seja uma coisa tão grande. E essa campanha ela tem tomado uma proporção enorme. Tanto que nós temos sido convidados por entidades privadas para irmos lá levar a campanha para colher cabelos. O presidente do tribunal falou dos resultados da campanha e iniciativas como essa, dos próprios servidores, que beneficia a sociedade. Está tendo uma repercussão muito boa, um resultado excelente, com a colheita de cabelo que vai permitir não só crianças, mas como outras pessoas que tenham tratamento de câncer, né, possam usufruir de uma aparência melhor, e isso levanta a autoestima e facilita até o tratamento em si. Já tem notícia de mais de 200 doações. A campanha Rapunzel Solidária ganhou força
E além dos servidores e magistrados, também aderiram à campanha advogados e estudantes universitários. A presidente da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Porto Velho fala dos resultados da parceria. Nós sabemos a necessidade que essas pessoas têm de estarem recebendo uma peruca, um lenço, uma palavra de apoio, porque elas estão passando por um momento tão delicado que a gente sabe que o processo de quimioterapia, o processo de radioterapia é muito delicado, tem a perda dos cabelos. Então, assim, essa campanha ela é de fundamental importância para a gente poder doar para essas pessoas esses itens, porque elas vão se sentir melhor, mais femininas e felizes pelo aquele momento, porque a gente sabe da fragilidade do que elas estão passando e a gente sabe da importância disso para elas. Em nome das pessoas que estão recebendo as doações, feitas com muito carinho e amor, Ana Maria faz um agradecimento muito especial. Que Deus abençoe cada um desses que estão doando, que vai dar certo, porque eles não estão doando forçado, estão doando mesmo com amor. Isso me mexeu muito e tenho certeza que quando eu chegar na minha terra eu também vou ser uma voluntária e vou lutar e vou conseguir pessoas assim como tem aqui em Porto Velho. Hoje no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer um cake designer que não abre mão da criatividade para produzir bolos artesanais. Douglas Marchione deixou a profissão de designer de interiores para se dedicar somente à culinária. Veja só. Meu nome é Douglas, tenho 43 anos, sou formado em gastronomia e trabalho atualmente como cake designer. Eu nasci no interior de São Paulo, em Limeira, que é perto de Campinas, mas eu morava em Campinas há 15 anos, antes de vir para Brasília. Em Campinas eu trabalhava com design de interiores, trabalhava com decoração, mas sempre tive uma paixão pela gastronomia, sempre tive essa vontade. Mas na rotina do dia a dia de trabalho, nunca foquei nisso. Aí decidi vir para Brasília, tenho já amigos, parentes aqui, e decidi vir fazer faculdade de gastronomia aqui. E na faculdade me apaixonei pela confeitaria. Aí no segundo ano, no final do segundo ano, eu fiz um curso fora do país e nesse curso eu tive acesso a pessoas que trabalhavam com bolos, cake designers e me deu um estalo, me apaixonei pelo trabalho que eu vi lá e quando voltei desse curso que eu fiz fora do país, eu procurei me informar o que era cake designer, o que era decorador de bolos. Procurei informações, né? Fui procurando, testando, trabalhando em casa, fazendo testes em casa, até que um dia um professor da faculdade me pediu um bolo. Douglas, aniversário da minha filhinha, eu quero que você faça um bolo para mim. Fiz o bolo, assim, nunca tinha feito, pesquisei como poderia ser o processo e a partir desse bolo feito, foi para redes sociais, ele foi postando, foi divulgando, até então não tinha isso como profissão. E aí eu comecei a fazer bolos em casa. Eu fiquei trabalhando acho que 6 meses em casa, 6 a 7 meses fazendo bolos em casa. E a demanda começou a aumentar. Aí eu senti a necessidade de ter um espaço para que a gente pudesse fazer o bolo com mais calma, pudesse atender os clientes. Foi aí que surgiu a ideia de ter um ateliê de bolos. A parte da aerografia que a gente trabalha é um processo muito rico. Isso agrega muito valor num bolo, né? Você consegue transformar um bolo simples e dar uma dimensão enorme para esse bolo. As cores mudam, você consegue deixar o bolo em 3D só com um leve aerografado. Então, você ter um conhecimento de cor, isso é muito importante, porque senão você vai agregar cores que entre elas vão se baterem, brigarem entre si, e aí fica um trabalho estranho, muita informação, muito pesado. Então isso é muito importante. Mas assim, quem trabalha com bolo, quem trabalha nessa parte de cake designer, sempre está se desenvolvendo, se estudando, pesquisando, porque isso é muito importante. Tendências, isso é muito legal. Então a gente sempre está buscando tendências novas. E aí você coloca a tua arte em cima, a tua assinatura.
A parte mais difícil do processo é a entrega. A entrega sempre é mais difícil porque você fica tenso na hora de entregar. Você está levando um bolo, às vezes, de 6, 7 andares. Você tem que ter uma maletinha do lado, que a gente chama de pronto-socorro. Então, sempre flores a mais, detalhes que você aplicou no bolo, que você colocou nesse bolo. Você sempre tem que ter uma reserva a mais. Porque sempre acontece alguma coisinha de solta uma flor, quebra, trinca alguma coisinha. O público que a gente atinge, na verdade, é um público mais infantil, porque a gente sempre começou com bolos muito coloridos, bolos esculpidos, bolos com bastante informações. Não são bolos cleans, que a gente fala que são aqueles bolos brancos, com pouca decoração, com algumas flores. Não, a gente foca em bastante detalhes no bolo. A gente tem um detalhe muito rico de modelagem. Eu gosto muito de modelar personagens, isso é muito legal. Então, o que a gente faz? Através da pasta americana, a gente consegue modelar personagens. Então, isso agrega valor também no seu bolo. Então, meu público, 80% é público infantil. O pedido mais engraçadinho que a gente teve e diferente ao mesmo tempo foi uma garotinha de 7 anos, eu acho, que teve um sonho, que ela era amiga de uma bruxinha, e depois ela descobre que a bruxinha era má, e ela fez uma festa, e nessa festa ela jogou a bruxinha dentro do caldeirão. Claro que tem todo o lúdico desse bolo, a gente fez uma criancinha toda feliz, brincando, um caldeirão, que era o bolo esculpido, e uma bruxinha toda feliz dentro desse caldeirão. Então, foi muito legal ver a reação da garota quando veio com a mãe retirar o bolo, que o sonho dela, a historinha que ela criou, que virou tema do aniversário dela, se solidificou, se concretizou num bolo que a gente criou para ela. Então, isso é muito legal. As pessoas vir uma história e a gente transformar dessa história num bolo. Então, isso é o foco maior que a gente tem aqui também. A gente tem esse cuidado de sentar com o cliente, de ouvir a história que ele quer, a história que ele criou para essa festa, pegar esses detalhes e transformar num bolo que ele idealizou. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!